A sebe, de altura semelhante à da cancela de entrada, perdia-se, à direita e à esquerda, entre o emaranhado de uma infinidade de árvores frutíferas. Ao rodar, as ferragens articuladas dos gozos gritaram como um animal ferido. O grupo precipitou-se para o interior da herdade. Caminhamos cerca de 50 passos, sempre numa frondosa plantação de pequenas árvores selecionadas, até chegar a uma bifurcação do estreito caminho que começava precisamente no umbral da porta do jardim. Após uma breve pausa, suficiente para recuperar o fôlego, José e Nicodemo deram indicações aos soldados e metemos por um caminho à direita. O da esquerda ia dar a uma casinha situada aí a uma centena de metros e que, a julgar pela coluna de fumo coleante e espigada, que escapava pela chaminé, devia ser habitada. 2 pequenos cães acorreram de entre as árvores, saltando e labrando alegremente as pernas de José de Arimateia. Mas o ancião, com um grito autoritário, mandou-os embora. A uns 20 metros da bifurcação apareceu na minha frente uma suave elevação de terreno. Era uma formação calcária que não sobressairia mais de 1,5 metros do nível do chão. Paramos, e José de Arimateia anunciou ao oficial que podiam depositar o corpo de Jesus no solo. A 2 passos do ponto onde repousava o cadáver do Nazareno, o terreno argiloso que rodeava a uma cunha rochosa tinha sido removido. José, proprietário do sítio, mandara construir umas escadas rústicas, que desciam até uma estreita galeria de apenas 2 metros de largura. Ao descer os 5 degraus, encontrávamo-nos no corredor diante de uma fachada, perfeitamente trabalhada na rocha viva. Grosso modo, calculei a altura daquela parede rochosa nos 3 metros. No centro havia uma pequeníssima porta quadrangular, de 90 centímetros de lado. José rogou-nos que o desculpássemos e afastou-se correndo em direção à casinha. Enquanto os soldados aproveitavam a parada para sentar e descansar, acocorei-me e tentei dar uma olhadela no interior da cripta. Uma pedra redonda, muito parecida com uma mó de moinho, de 1 metro de diâmetro, repousava à esquerda da boca de entrada no sepulcro. Mesmo ao pé da fachada fora aberta uma calha de uns 20 centímetros de profundidade por uns 30 de lado que corria a toda a largura. A pedra, cujo peso devia ser superior a 500 quilos, e tão toscamente polida quanto a fachada, estava colocada de tal maneira que, para tapar a estreita abertura que fazia às vezes de porta, bastava fazê-la rolar na calha, a que se ajustava quase matematicamente. Ao passar a mão por aquela mole redonda, imaginei o enorme esforço que deviam ter tido os operários para a transportarem até o fundo da galeria e, naturalmente, o que exigiria cada encerramento e abertura do sepulcro. Mas, ao meter a cabeça dentro da cripta, a escuridão era tal que não conseguia distinguir-lhe a profundidade, nem a altura das paredes, nem qualquer outro pormenor. Levantei-me enquanto esperava José, entreguei-me a medir aquela espécie de antecâmara ou galeria, da fachada ao último degrau eram 2,20 metros. As paredes da galeria, a céu aberto, iam baixando desde os 3 metros, altura máxima que correspondia à fachada do sepulcro, até pouco mais ou menos 1 metro ao nível do degrau mais alto. As minhas medições foram interrompidas pelo regresso do ancião, que vinha acompanhado de um hebreu de cerca de 50 anos de barba curta e cuidada e de corpulência que instintivamente me lembrou o falecido mestre. Trazia na cabeça um chapéu largo de palha e carregava uma volumosa e pesada ânfora. José trazia 2 archotes de cabo curto e uma espécie de pequena trouxa. Pelas 5 da tarde, o dono do jardim ajoelhou-se na frente da câmara sepulcral e, com extremo cuidado, alongou a mão esquerda, colocando um dos archotes no interior da cripta. Depois entregou o segundo facho ao seu servo e jardineiro, que, hierático e mudo como uma estátua, não se moveria da galeria. José, sempre naquela posição incômoda, arrastou-se, penetrando na gruta. O tremeluzir avermelhado do archote dentro do sepulcro desapareceu segundos depois. E o ancião, assomando a cabeça pela abertura, pediu o segundo archote. O seu ajudante apressou-se a entregá-lo, fazendo o mesmo com a trouxa. Quando José considerou que tudo estava preparado, saiu do sepulcro, dizendo a Nicodemo que descesse o corpo do mestre.
Os soldados cumpriram a ordem, colocando o cadáver sobre a terra vermelha e calcada da galeria, orientando-o de modo a que a cabeça ficasse voltada para a porta estreita. José de Arimateia voltou então ao interior, seguido pelo centurião. Uma vez lá dentro, ambos começaram a puxar pela mortalha, sendo ajudados de fora por mais 3 legionários. Quando, por fim, o corpo foi introduzido no sepulcro, Nicodemo passou a José o par de sacos, que ainda trazia pendurados do ombro, e a ânfora. Satisfeita esta última parte da laboriosa transladação, aquele inclinou-se também, de joelhos, perdeu-se na mortiça claridade do sepulcro, seguido por João. Ignorando se tinha lugar, aventurei-me a seguir Nicodemo. O meu 1,80 m de altura obrigou-me a dobrar a espinha e a arrastar-me por um piso tão rugoso quanto ingrato. Ao levantar os olhos encontrei-me num espaço quadrado, de uns 3 metros de lado e 1,70 metros de altura, aproximadamente. Deste último número estou bastante certo porque, durante o tempo que permaneci dentro da cripta, não tive outro remédio senão inclinar a cabeça para não bater no teto rochoso, duramente trabalhado à base de escombro de cantaria, a julgar pelos cortes em bisel da abóbada e das paredes. A minha intromissão foi bem recebida. Quando me levantei, os 4 homens esforçavam-se por levantar o cadáver até uma espécie de banco de 65 centímetros de altura, igualmente roubado da rocha e aberto na parede direita, tomando como referência a abertura da entrada. Apressei-me a unir os meus esforços aos deles, colaborando no último levantamento do Nazareno. Sei que aquele pobre e insignificante gesto não teria sido aprovado pelo código rigoroso do projeto, mas que importância pode isso ter agora? Os restos mortais de Jesus descansavam finalmente no leito de pedra de 1,89 metros de comprimento por 0,93 metros de largura. Para dizer a verdade, o túmulo parecia escavado expressamente para o grande corpo do Galileu. José apressou-se a descobrir o cadáver, enquanto Nicodemo abria o saco de pano, extraindo, em primeiro lugar, 2 penas totalmente brancas, que, à primeira vista, poderiam ser de algum tipo de ave doméstica. A luz trêmula dos archotes, colocados por José em cada um dos cantos do altar ou poial de rocha, apareceu novamente diante de todos o ensanguentado, sujo e mal cheiroso corpo de quem umas horas antes fora o majestoso Filho do Homem. As crostas de excrementos tinham acabado se secando na pele das coxas e pernas, exalando um fedor insuportável. Embora só tivessem decorrido 2 horas desde o momento da morte clínica, os pés, com as unhas azuladas, apresentavam uma contração post-mortem com predomínio extensor dos dedos. A rigidez, tal como eu temia, avançava sem remédio. A cabeça, caída para o lado direito, conservava a boca aberta, apresentando um tom lívido e um acentuado arroxeado dos lábios. O tórax, totalmente relaxado, estava coberto por uma mistura de terra e sangue seco, com uma miríade de coágulos que não obedecia à lei da gravidade e que despontava sobre toda a caixa torácica. Observei o afundamento do epigástre, com ele, as pregas do abdômen, especialmente na sua metade inferior. Mas o que mais me atraiu a atenção foi a mão direita. As costas e o bordo cubital encontravam-se praticamente ocultos por uma grande mancha de sangue coagulado e os 4 dedos longos, com uma acentuada cianose e dimensões ligeiramente superiores às da esquerda, que conservavam o referido bloqueamento em forma de garra. Aquela hiperextensão dos 4 dedos longos da mão direita, na minha opinião, só podia ser originada por alguma das terríveis lesões, nos correspondentes músculos extensores, derivadas da extração do cravo e da segunda perfuração do carpo. O joelho esquerdo continuava dobrado e ambos os cotovelos rígidos, mantinham os braços em flexão. Quando vi como Nicodemo introduzia as pequenas penas nas fossas nasais de Jesus, compreendi as suas intenções. Se o suposto falecido conservasse um mínimo de vida, o roçar das penas irritava as mucosas, excitando assim a respiração. Era, tal como escrevera o Rabino A. Levi, o certificado da morte. Não é preciso dizer que o Galileu não manifestou reação alguma. Cumprido o trâmite, José voltou a assomar-se à entrada do sepulcro, logo regressando. Temos de andar depressa, disse em voz baixa.
Não tardara aí o sábado. Abrindo a ânfora, verteu parte da água num pedaço de esponja, acinzentada e perfumada por centenas de minúsculos orifícios. Nicodemo postou-se aos pés do mestre, levantando a extremidade inferior esquerda até onde foi possível. José de Arimateia despiu o manto e, arregaçando a túnica, começou a esfregar e a limpar a face posterior da coxa e da perna. Repetiu depois a lavagem da perna direita, concluindo com uma série de deficientes fricções nas nádegas, testículos e ânus de Jesus. Melhor deixá-lo assim, disse Nicodemo, cada vez mais nervoso ante a aproximação do final da sexta-feira. José de Arimateia arremessou a esponja para o chão e começou a desatar os sacos de raízes, enquanto o seu companheiro procurava no fundo do saco. Um dos sacos continha entre 15 e 20 quilos de um pó granulado, de tom amarelo-ouro, muito aromático e que bastou abri-lo, para se espalhar uma fragrância deliciosa por toda a cripta. Longino e eu entreolhamo-nos, agradecendo aquela súbita mudança no pesado ambiente do túmulo. No segundo saco, distingui um bojudo jarro de cobre perfeitamente lacrado com um tampão de pano, que foi aberto. José voltou-se para Nicodemo, repreendendo pela sua lentidão. Por fim, entre as mãos peludas do antigo membro do sinédrio, vi aparecer retalhos de pano. Eram umas tiras estreitas, esgarçadas e que, pela irregularidade dos fios, deviam ter sido rasgadas à mão e apressadamente de algum pano velho.